Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Olha só, o Supremo Tribunal Federal finalmente decidiu a data do julgamento de Jair Bolsonaro e mais 7 réus, acusados de participar de um suposto plano de golpe de Estado. O júri vai acontecer a partir do dia 2 de setembro. Vamos ver os detalhes. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo criminal por suposta tentativa de golpe de Estado foi marcado para as 2 primeiras semanas de setembro. A partir do próximo dia 2, foi reservada pelo Supremo Tribunal Federal uma sequência de 5 sessões, nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, nos quais será decidido o futuro do ex-presidente e mais 7 réus que integraram seu governo. Eles fazem parte do chamado núcleo crucial da suposta organização criminosa que teria tentado desfazer o resultado das eleições de 2022, vencidas pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O caso ao todo tem 34 réus, mas ainda não se sabe quando vão ocorrer os julgamentos dos demais. Bolsonaro é acusado pela PGR como principal articulador, maior beneficiário e autor das ações voltadas à ruptura do Estado democrático de direito para se manter no poder, mesmo sendo derrotado por Lula nas urnas em 2022. O julgamento ocorrerá na primeira turma da corte, formada por 5 ministros: Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que é o presidente da turma. Olha, e ontem nós falamos aqui no jornal sobre a exploração sexual de crianças na internet. E hoje, o influenciador Ítalo Santos foi preso. Ele é investigado pelo Ministério Público da Paraíba e o Ministério Público do Trabalho por exploração e exposição de menores de idade nas redes sociais. O influenciador Ítalo Santos e o companheiro Israel Vicente foram presos em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A polícia também apreendeu um computador e aparelhos celulares na casa dele. O influenciador é investigado por exploração e exposição de menores de idade nas redes sociais. O caso ganhou grande repercussão após um vídeo do youtuber Felipe Bressanin, mais conhecido como Felca. Na postagem, ele traz um alerta sobre a adultização e denuncia casos criminosos que envolvem crianças, como os conteúdos postados por Ítalo. O Ministério Público da Paraíba afirma que há fortes indícios de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular, produção de vídeos com divulgação em redes sociais e constrangimento de crianças e adolescentes, entre outros crimes. A Justiça da Paraíba determinou o bloqueio das redes sociais de Ítalo. Além disso, os vídeos postados pelo influenciador foram desmonetizados, ou seja, não geram nenhum retorno financeiro. A decisão também proibiu o influenciador de ter contato com os adolescentes citados nos processos que o investiga pela exposição dos menores em vídeos com conteúdo sexual. E daqui a pouco acontece um encontro histórico no Alasca. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vão se reunir pela primeira vez para discutir o fim da guerra na Ucrânia. A reunião acontece nesta sexta-feira em uma base militar do Alasca e não contará com a presença do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Essa será a primeira vez que Donald Trump e Vladimir Putin se encontram para discutir um cessar-fogo desde o início do conflito. Mas o clima é de desconfiança. O republicano afirmou que não vai se deixar intimidar por Putin e prometeu incluir a Ucrânia em futuras negociações de paz. Nós temos uma reunião com o presidente Putin amanhã. Eu acho que será uma boa reunião, mas a reunião mais importante será a segunda reunião que teremos. Vamos ter uma reunião com o presidente Putin, o presidente Zelensky, eu mesmo, e talvez levemos alguns dos líderes europeus também. Talvez não. Não sei se será muito importante. Vamos ver o que acontece. E eu acho que o presidente Putin fará a paz. Eu acho que o presidente Zelensky fará a paz. Vamos ver se eles conseguem se entender e se conseguirem, será ótimo. Moscou exige que a Ucrânia ceda 4 regiões parcialmente ocupadas: Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson, além da Crimeia anexada em 2014, e que renuncie ao fornecimento de armas ocidentais e à sua aspiração de aderir à OTAN. Mas os pedidos são inaceitáveis para Kiev, que quer a retirada das tropas russas e garantias de segurança ocidentais, incluindo o fornecimento contínuo de armas e o envio de um contingente europeu, algo que o Kremlin rejeita.
Olha, e o mundo todo estará de olho nesse encontro entre Trump e Putin. E esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Frederico Dias, ele que é especialista em Relações Internacionais do IBMEC de Brasília. Boa tarde, professor, e seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. É um prazer também participar aqui. Como especialista, qual é a sua expectativa para esse encontro hoje entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia? Bom, eu acompanho ali a imprensa americana, né, a imprensa especializada americana, e vejo que há comparações, inclusive, à visita de Richard Nixon, presidente americano, em 1972 à China, né? E da menção dele à própria viagem de que aquilo mudaria a história e, né, de alguma forma mudou, e esse encontro pode ser mais um, né, que mude a história. Ele é muito surpreendente ali para a maioria dos analistas americanos e de certa forma até inaceitável, porque negociar ali com um ditador agressor, né, de uma outra nação. Mas o fato é que o Trump tem uma visão de mundo, e foi eleito em termos dessa visão de mundo também, de que os Estados Unidos têm que parar de lidar com esses temas que não são de fato americanos e acabam custando muito, né, do cidadão americano, né? Quer dizer, eu estou aqui muito mais colocando análise das percepções locais muito mais do que a minha, né? Correto. E agora, a Rússia e a Ucrânia ainda estão distantes, né, de um consenso no que diz respeito a um acordo de paz. E um dos principais pontos de divergência é a divisão de território, como a gente viu na reportagem. Você acredita que exista a possibilidade de um acordo nesse encontro, principalmente em relação a essa questão territorial? Eu acho que é bem interessante essa questão e, enfim, a única solução possível de paz mais imediata para esse conflito, né, como, né, o encontro de hoje está sendo representativo, é um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia, muito mais do que entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, entre Estados Unidos, Rússia, Ucrânia e União Europeia. A questão ali é entre esses dois jogadores e da parte de outras potências como China, Índia e Irã, existe apoio a essa posição da Rússia, né, de só aceitar, como a reportagem mostrou bem aí, né, só aceitar o fim dessa guerra, com a cessão de territórios ali de maioria russa, né, no leste da Ucrânia, com a não membramento da Ucrânia, em nenhum momento a União Europeia, mas principalmente a OTAN. Acho que esse é o ponto mais importante para o Putin, né? Então, quer dizer, o Trump aceita essa realidade e isso para os americanos vai ser considerado uma derrota, até que talvez uma outra percepção dos americanos sobre a política externa se estabeleça, tanto com presidentes democratas ou republicanos. Quer dizer, em alguma medida nem o Obama está tão longe dessa posição também, né, que está acontecendo hoje, para que aceitem que os Estados Unidos não vai ser mais aquele policial da democracia ocidental pelo mundo, né, para bem ou para mal. Professor, alguns especialistas avaliam que o Vladimir Putin chega fortalecido a esse encontro, pelo fato, primeiro, de conseguir resistir a um bloqueio que foi imposto pelos Estados Unidos e países do Ocidente desde o início da guerra, já são 3 anos e meio praticamente. E Putin estaria pautando esse encontro. Qual é a sua avaliação dessa posição do Putin e da Rússia hoje? Não, ela é perfeita, né? Esse encontro está acontecendo por causa de vontade do Putin, né? Muito mais do que do Trump, ou do Zelensky, ou dos europeus, no sentido de que, vamos ver, né? O encontro poderia estar sendo no resort lá do Trump, em Mar-a-Lago, né? Mas está sendo no Alasca, né? Numa base, inclusive, que era usada para espionagem da Rússia durante a Guerra Fria, né? Da União Soviética. Então, certamente, o Putin está colocando isso em jogo, né? Eu falei que o acordo só tem possibilidade de sair hoje com aquelas condições, mas para o Trump a vitória dele é colocar fim a uma guerra que ele já tem chamado na imprensa americana de guerra do Biden, né? O último presidente. Então, certamente, para esse encontro, né, terminar com um acordo, ele, obviamente, como o Trump disse,
ele tem que esperar o próximo encontro, que vai ser um encontro ampliado, com a presença dos ucranianos, dos europeus, né? Então, tem inclusive uma notícia assim, bem curiosa, né, circulando, de que houve um ataque hacker, inclusive, né, numa uma coletiva de imprensa ontem, o Trump teve que responder sobre essa questão, né, sobre um ataque hacker da Rússia, identificado, né, 3 dias antes desse encontro. Então, e foi um ataque, desculpa, isso é o principal, né, aos sistemas da justiça dos Estados Unidos, né, que vão de arquivos sobre crimes de segurança nacional e, eventualmente, aquelas tais Epstein Files, né, os arquivos daquele acusado, preso e se suicidou na prisão por acusações, enfim, né, julgamentos de exploração sexual, pedofilia. Então, a coisa pode ser muito mais estranha, né, no sentido aí do Putin estar conduzindo essa reunião com alguma informação que a gente nem sabe o que é, um encontro que, né, tende a ser completamente privado, ali só com o tradutor, né, das duas partes, né, para se apresentar alguma questão, né. Tem outro detalhe curioso nesse episódio, é que o presidente russo, Vladimir Putin, não será preso hoje no Alasca, mesmo existindo contra ele, né, um mandado internacional de prisão. Por que ele vai ter esse benefício? Bom, essa é uma questão bem específica ali para os especialistas do direito internacional, né? Mas eu vou invadir essa seara que até onde, né, eu entendo, os Estados Unidos não é partícipe da Corte Internacional, do Tribunal Penal Internacional, né, que é o que julga justamente indivíduos e cria essas obrigações para estados partícipes de cumprir, né, o julgamento desse tribunal. Né, os Estados Unidos, para não ter os seus soldados condenados, julgados, né, por essa corte, ele também não assina suas condições aí e talvez, né, essa brecha possa também legitimar esse resultado aí que você afirmou. Tá certo, então eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o professor Frederico Dias, ele que é especialista em relações internacionais do IBMEC de Brasília. Professor, muito obrigado pelas explicações e por ajudar o nosso telespectador no entendimento desse tema tão complexo. Muito obrigado. Obrigado a vocês, eu estou à disposição, claro. Grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora e fazer um giro pelo país para saber o que é notícia nesta sexta-feira com os nossos repórteres. Olha só, um motorista de aplicativo, ele foi preso no Rio Grande do Sul e ele é acusado de desviar a rota e, olha só, sequestrar uma adolescente durante uma viagem. Veja agora com o Guilherme Souza. Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante suspeito de sequestrar uma passageira de 15 anos de idade. O caso aconteceu na última quarta-feira na cidade de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a Polícia Civil, após a passageira embarcar no carro, o motorista de 47 anos seguiu por um caminho diferente da rota proposta pelo aplicativo e se dirigiu até uma rua deserta. Ao chegar nesse local, ele teria desligado o veículo e trancado as portas. A adolescente forçou a abertura de uma das portas e conseguiu fugir para pedir socorro. A polícia foi acionada e pegou o suspeito. Na delegacia, a passageira reconheceu o motorista, que, segundo o delegado, não tinha antecedentes criminais e preferiu não se manifestar. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. O nome da plataforma para a qual o motorista trabalhava não foi divulgado. E agora você vai ver cenas lamentáveis. Uma discussão entre um motorista de ônibus e um homem acabou em pancadaria no Rio de Janeiro. E tudo foi gravado. Veja os detalhes agora com o Anderson Nascimento. Uma discussão entre um motorista de ônibus da linha 4144R, que faz o percurso do Recanto até Niterói, e um outro homem terminou em uma briga na tarde da última quarta-feira em Maricá, na região metropolitana do Rio. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra parte da confusão. Nas imagens, o homem aparece do lado de fora do coletivo discutindo com o motorista. Ele chega a pegar um objeto e jogar na direção do condutor.
que desceu do coletivo e começou a agredi-lo com socos no rosto e na cabeça. Pessoas que estavam no local conseguiram separar a briga. O caso foi registrado na 82ª DP de Maricá. Segundo a Polícia Civil, os envolvidos já prestaram depoimento. Outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos. A Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro, que responde pela aviação, informou que a empresa apura as circunstâncias do incidente e que orienta os profissionais a não reagirem às agressões no trânsito, mas sim buscar auxílio de autoridades policiais. Eles afirmam que o profissional envolvido no caso já foi identificado e será submetido a novo treinamento. O IBAMA multou em R$12 mil o dono de um barco que passou sobre a cauda de uma baleia em Santa Catarina. Veja os detalhes com a Michele Veiga. E uma imagem que ganhou as redes sociais de um barco que acabou passando por cima de uma baleia franca em Florianópolis em julho desse ano, acabou tendo bastante repercussão, acabou agora sendo convertido em multa. Não a imagem em si, mas o procedimento em si, que foi desse homem, né, proprietário desse barco que acabou passando por cima desse animal. Isso aconteceu na praia de Moçambique, na Grande Florianópolis, e hoje a sentença saiu com R$12.500 de multa aplicado ao proprietário do veículo. Na ocasião, né, essa foto foi registrada. Ele disse que não tinha intenção, mas de acordo com a Polícia Federal e também o IBAMA, a Polícia Federal que fez, né, a busca por esse barco e o IBAMA que auxiliou aí nas investigações, o ato, né, de molestar e maltratar o animal foi comprovado. Por isso a multa de R$2.500, ele ainda vai responder ao inquérito policial, que ainda pode ser convertido também em prisão, além da multa. Maus tratos aos animais, né, dão de 2 a 5 anos de prisão e também podem ser levados aí a outras punições. Portanto, o que chamou a atenção, né, que poderia ter sido ali, inclusive, um acidente de percurso, não foi caracterizado assim, foi caracterizado como crime ambiental e o proprietário do barco vai ter que pagar essa multa de R$12.500 aos cofres públicos e também pode responder até ser levado à prisão. E esse mês acontece a campanha Agosto Laranja, de prevenção à esclerose múltipla. Quem vai trazer os detalhes agora é a Elisa Lorini, do Mato Grosso do Sul. Este mês é dedicado a conscientizar as pessoas sobre sintomas, importância do diagnóstico precoce e tratamento da esclerose múltipla através da campanha Agosto Laranja. A doença, que atinge 9 a cada 100 mil pessoas todos os anos no mundo, no Brasil tem uma particularidade, que é ser mais comum entre pessoas que moram no sul do país. A incidência ainda é maior entre mulheres que têm entre 20 e 40 anos de idade. A explicação que a gente consegue dar é mais questão hormonal. É que as mulheres têm essa produção hormonal de estrogênios, progesterona, e que pode alterar e dar mais predomínio, mas não só esclerose múltipla, assim como outras doenças autoimunes. Na região sul do Brasil, ele tem mais ascendência europeia. Essa ascendência europeia já tem essa parte genética, por dizer assim, que já tem mais predisposição a algumas doenças autoimunes, como esclerose múltipla, além de que também se suspeita que quando lugares que fazem mais frio, o paciente tem menos exposição ao sol e tem, por consequência, menos vitamina D. O paciente pode ter alterações das vistas, uma vista borrosa. Os sintomas normalmente duram mais de 24 horas. Tipo, apareceu, durou 3, 4, 5 dias e às vezes passam os sintomas. Quais sintomas? As vistas, coordenação, tremor, alteração da marcha, um desequilíbrio, perda de força, algum formigamento no braço, ou às vezes um sintoma característico quando o paciente faz esse movimento, sente um choque que corre aqui, pode ser até um sinal de Lermite, que a gente chama, que é muito característico. É possível conviver com a doença quando o paciente está fazendo o tratamento certo.
O paciente, até 2010 para trás, a esperança do paciente era acumular sequelas e ficar com incapacidade funcional, usar bengala, ou até mesmo cadeirante. Mas, 2010 para cá, apareceram os medicamentos altamente eficazes. Então, a esperança de que o paciente consiga ter uma vida mais normal possível, ou às vezes até normal, com esses medicamentos mudou. Já podemos ver pacientes na rua, pacientes em qualquer lugar que parece que não tem nada, mas que já tem 15, 20 anos de doença e bem controlados. A esclerose múltipla afeta a coordenação motora e as funções cerebrais. Além da ressonância magnética, outros exames também são necessários para detectar a doença. Nossa equipe conversou com a Andréia, que foi diagnosticada há 5 anos. A desconfiança veio depois de um problema na visão. Eu estava dirigindo e aí eu parei no semáforo, obedeci a parada obrigatória, e quando eu olhei para o lado, eu vi 2 pessoas, como se fossem 2 pessoas, e a imagem não parava. Só que pela sombra percebi que não tinham 2 pessoas. Aí eu descobri depois, terminei de fazer o trajeto de segurança, voltei para casa, fui ao oftalmologista, aí após os exames ele falou assim, olha, não é comigo, você vai ter que ir para o neurologista. Ele sabia dizer o que eu tinha, que era diplopia, que é o termo médico, visão dupla, e neurite óptica, que é uma inflamação do nervo óptico. Mas daí eu tive que ir para o neurologista, que realmente foi quem acabou descobrindo o que eu tinha, que era esclerose múltipla. Fazer o tratamento à risca é fundamental para retardar a progressão da doença e reduzir os impactos dos sintomas. O SUS, Sistema Único de Saúde, fornece os medicamentos para controlar a esclerose múltipla. Em caso de suspeita, a orientação é sempre procurar o posto de saúde mais próximo de casa. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Caio, seja bem-vindo. Caio, amanhã começa o segundo turno do Brasileirão, E já tem um duelo que chama atenção, além da disputa nas 4 linhas também, porque é um embate na justiça. Conta pra gente, Caio. Isso aí, Kleber. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, Corinthians e Bahia jogam amanhã na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. Mas fora dos gramados, a briga é por um craque de 16 anos de idade. Vamos conferir. Corinthians e Bahia se enfrentam na Neoquímica Arena neste sábado, às 21 horas. A partida marca a abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro e as equipes vivem momentos distintos na competição. Os donos da casa vêm de uma derrota para o Juventude e não vencem há 5 jogos. Ganharam somente uma das últimas 5 partidas disputadas no torneio. A equipe comandada por Dorival Júnior ocupa a 13ª posição da tabela com 22 pontos e está a 6 da zona de rebaixamento. Além disso, sofre com os desfalques de André Carrijo, Yuri Alberto e Memphis Depay. Já o Bahia não perde há 7 jogos, porém vem de 2 empates consecutivos. O tricolor de aço, comandado por Rogério Ceni, é o 4º colocado da competição com 30 pontos, 10 abaixo do líder Flamengo. Fora dos gramados, as duas equipes vivem um tenso momento. Isso porque o clube baiano pagou 14 milhões de reais e acertou com o atacante Cauê Furquim. O jovem de 16 anos de idade é considerado uma joia do clube alvinegro. Porém, a diretoria do Timão afirma que o jogador foi vítima de aliciamento e rompeu relações com o Grupo City, que administra o Bahia. O Corinthians afirma que não foi comunicado sobre o interesse do clube baiano no jogador e classificou o clube como um mero intermediador de negócios. O clube do Parque São Jorge pretende acionar a FIFA e a CBF em busca de uma punição ao Bahia por uma transferência ponte, que é quando um jogador é vendido de um clube para o outro com o intuito de ser posteriormente transferido para um clube final. Olha, então, para encerrar, fala para todas as pessoas aí que nos assistem os jogos deste fim de semana. Isso aí, Kleber. Então vamos dar uma olhada na tabela. Bom, o segundo turno do Brasileirão começa às 16 horas de sábado com Fluminense e Fortaleza se enfrentando no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. No mesmo horário, o Ceará recebe o RB Bragantino na Arena Castelão, em Fortaleza. Mais tarde, às 18h30, o Vitória encara o Juventude no estádio do Barradão, em Salvador. No mesmo horário, o Sport recebe o São Paulo na Ilha do Retiro, em Recife. E fechando os jogos de sábado, o Corinthians enfrenta o Bahia na Neoquímica Arena, em São Paulo. Já no domingo, às 16 horas, o Santos encara o Vasco no Morumbi,
Luís, em São Paulo. E no mesmo horário, o Atlético Mineiro recebe o Grêmio na Arena MRV em Belo Horizonte. Mais tarde, às 18h30, repetindo o confronto das oitavas de final da Libertadores, o Internacional encara o Flamengo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. E falando em confronto repetido, mais tarde, às 20h30, Botafogo e Palmeiras se enfrentam no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto acabou virando um clássico nacional de uns anos para cá, tendo muitos confrontos decisivos. O mais recente, inclusive, sendo as oitavas de final do Mundial de Clubes. Bom, Kleber, é isso aí. Eu fico por aqui. Um abraço a você, a todos que nos assistem. Tá certo. Muito obrigado e um ótimo fim de semana para você. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Uma ótima tarde e até mais.